Existe um ponto obscuro na história espiritual do Ocidente, e quase ninguém fala dele abertamente. Um ponto onde duas correntes que parecem incompatíveis começam a se tocar em segredo. Não é apenas sobre crenças diferentes tentando se sobrepor. É sobre uma arquitetura espiritual que atravessa a religião oficial e toca algo mais antigo, mais amplo, e que permanece escondido nas entrelinhas dos textos sagrados. Quando observamos essas camadas, encontramos uma questão inevitável. Será que existe, dentro da tradição cristã, uma chave silenciosa que se conecta àquilo que chamamos de Cabala? A maior parte das pessoas ouviu apenas fragmentos, quase sempre misturados a preconceitos ou interpretações superficiais. Mas quando caminhamos mais fundo, percebemos que o tema não gira em torno de convencer alguém de uma crença. Trata-se de notar um movimento histórico que ocorreu silenciosamente, enquanto uma parte do cristianismo se desenvolvia. A Cabala, especialmente aquela derivada da tradição lurianica, apresenta ideias que podem parecer incompatíveis com o cristianismo tradicional. Mas existem documentos e interpretações históricas que mostram o contrário. Estudiosos cristãos buscaram, em determinados momentos, provar que essas doutrinas cabalísticas eram verdades universais, perceptíveis dentro das Escrituras. Ao analisarmos esse entrelaçamento pouco divulgado, encontramos um fenômeno muito curioso. A intenção nunca foi substituir um sistema por outro. O foco era demonstrar que certas ideias místicas, especialmente sobre origem, queda e redenção, não eram exclusivas de uma tradição. Existia, para alguns filósofos cristãos, uma tentativa de legitimar os conceitos cabalísticos dentro do universo cristão. Não para converter judeus, como muitos supõem, mas para fundamentar uma espiritualidade cristã baseada em ideias vindas da Cabala. Essa convergência secreta se tornou, com o tempo, um caminho paralelo, quase proibido, e ainda hoje pouco discutido. Mas quando revisitamos essas fontes percebemos algo mais profundo. Certos pensadores acreditavam que a Cabala oferecia explicações mais precisas para questões espirituais essenciais que, na interpretação deles, estavam presentes nas Escrituras desde o início. Esse movimento não começou no século XX, como muitos imaginam. Ele remonta a épocas em que as interpretações místicas ainda estavam sendo compiladas e traduzidas. Alguns teólogos enxergavam na Cabala a confirmação de processos espirituais universais, incluindo a contração divina, a origem do mal, a reparação do cosmos, e aquilo que hoje chamamos genericamente de evolução espiritual da humanidade. Essas ideias envolvem conceitos como Tzimtzum, a quebra dos vasos, a reencarnação, e o processo de reparação chamado Tikkun. Por trás desses termos, existe uma visão que descreve um universo em transformação constante, onde as almas percorrem um caminho contínuo em direção à luz primordial. Se essa descrição parece vaga, é porque normalmente não temos acesso ao contexto mais profundo em que tudo isso foi discutido. Ao mesmo tempo, é preciso entender que nada disso foi apresentado de forma ingênua. Esse diálogo espiritual ocorreu de forma cuidadosa, muitas vezes sob risco de contestação por autoridades religiosas. Em um período histórico marcado pela rigidez doutrinária, qualquer proposta que sugerisse reinterpretações podia parecer subversiva. Por isso esses textos circulavam como interpretações filosóficas, mantendo um tom prudente, embora carregassem uma mensagem profunda. A espiritualidade humana poderia ser vista como um processo universal de retorno ao divino, independentemente das fronteiras religiosas. Esse olhar tira o foco de uma visão punitiva da existência e coloca o ser humano diante de um caminho evolutivo, onde cada etapa tem uma função espiritual. Isso contrasta com interpretações mais literais de certos textos, conduzindo à ideia de que a alma não está aqui apenas para obedecer, mas para transformar, reparar, restaurar. E para alguns pensadores cristãos que dialogavam com a Cabala, esse processo de restauração se conecta diretamente à missão espiritual atribuída a Jesus. Não como ruptura, mas como continuidade de um plano universal mais antigo. É evidente que tais ideias não faziam parte da teologia predominante. Elas exigiam um olhar simbólico e um entendimento espiritual mais profundo. Quando encontramos esses registros, percebemos que o que estava em jogo não era apenas uma disputa interpretativa, mas uma tentativa de revelar aquilo que certos autores acreditavam ser um segredo espiritual compartilhado por todas as tradições, mas preservado em linguagem simbólica. E aqui surge um ponto desconfortável: esse conhecimento não desapareceu. Ele apenas se deslocou. Ele influenciou o surgimento de escolas esotéricas e círculos ocultistas que, séculos depois,
desenvolveriam um novo olhar sobre espiritualidade, magia, alquimia e religião. Não como fuga das tradições religiosas, mas como reconstrução de significados originais. Quando analisamos essa jornada histórica, percebemos que o que foi chamado de Cabala de Cristo não é uma invenção moderna. É parte de um movimento silencioso que buscou, durante séculos, compreender a espiritualidade como um organismo vivo, capaz de se revelar em diferentes tempos através de símbolos que conectam o humano ao divino. É exatamente aqui que começa a história que a maioria nunca ouviu. Uma história que atravessa fronteiras religiosas e retorna à pergunta fundamental: existe um conhecimento espiritual que antecede as divisões que conhecemos? Isso não é uma afirmação dogmática. É simplesmente um convite para observar o que está por trás do texto, atrás das traduções, atrás do que foi oficialmente aceito. Um convite para olhar aquilo que ficou oculto, e por isso mesmo, continua despertando curiosidade até hoje. Imagine por um instante que toda a narrativa da vida de Cristo não seja apenas histórica, mas um modelo arquetípico do despertar humano, representado de forma simbólica. Não para ser ocultado, mas porque nem todos estavam prontos para compreender aquilo que ultrapassava a simples interpretação literal. Quando olhamos para os textos antigos dessa forma, algo curioso acontece. Conexões surgem onde antes só víamos dogma. A Cabala descreve um caminho vertical chamado Árvore da Vida. Cristo descreve um caminho vertical chamado Retorno ao Pai. Ambos falam de uma jornada do humano ao divino. A diferença é o modo como cada tradição escolheu interpretar essa ascensão. Na Cabala, o ser humano percorre 10 etapas de consciência, cada uma representando uma expansão do estado interior. Nos Evangelhos, observamos passagens que podem ser lidas como movimentos simbólicos dessa transformação. Não como coincidência, mas como linguagem universal. A árvore apresenta 3 pilares: misericórdia, severidade e equilíbrio. Cristo manifesta misericórdia, confronta a rigidez e revela um caminho de equilíbrio. A pergunta que surge não é se ele estudou Cabala historicamente, talvez jamais saibamos, mas se representa o mesmo princípio espiritual que a Cabala descreve há séculos, a presença divina agindo através do ser humano desperto. E quando essa perspectiva começa a se formar, a história deixa de ser apenas religiosa e passa a ser profundamente iniciática. Repare na forma como Cristo ensina através de metáforas, parábolas, símbolos e códigos. Nada é entregue de maneira literal. A sabedoria surge para quem possui olhos de ver. Isso não é exclusividade do cristianismo. Isso é linguagem iniciática universal, exatamente a mesma estrutura que atravessa tradições antigas, inclusive o judaísmo místico. Ao observarmos isso, algo instigante acontece. Percebemos que o Cristo teológico pode coexistir com o Cristo iniciático, aquele que aponta para o divino dentro do ser humano. E esse ponto sempre foi delicado, não porque alguém desejava esconder, mas porque qualquer afirmação sobre divindade interior tocava áreas sensíveis da fé institucional e da estrutura religiosa que organizava a vida social. Cristo fazia milagres? Ou expressava o poder de alguém que compreendeu as leis espirituais e as viveu por completo? Se os evangelhos estivessem falando sobre a mesma estrutura descrita pela Cabala, a união do humano com o divino, então Cristo não seria apenas um exemplo distante. Seria a prova viva do que somos chamados a nos tornar. Esse é o ponto que provoca tensão histórica. Não pela proibição explícita, mas pelo impacto que tal interpretação geraria na compreensão comum da fé. Quando a espiritualidade se torna experiência interior, a autoridade deixa de ser apenas externa. E isso, em qualquer época, sempre gera questionamentos profundos. A Cabala explica o processo da alma como uma descida e um retorno. A história de Cristo também. Há um nascimento, uma jornada, um sacrifício simbólico e uma ascensão. Não seria coincidência demais? Talvez seja apenas o reflexo de uma mesma verdade expressa em linguagens diferentes. E é aqui que a narrativa muda completamente. Cristo deixa de ser apenas alguém a ser venerado e se torna o mapa vivo do que cada ser humano pode alcançar ao despertar o divino dentro de si. Por isso, tantas escolas esotéricas afirmam que a mensagem de Cristo é universal. Não pertence a uma religião, mas à própria estrutura da consciência. O que chamamos de milagre pode ser apenas o resultado da compreensão profunda das leis espirituais do universo. E o que chamamos de salvação pode ser, na verdade, a reconexão com nosso estado original, descrito pela Cabala como retorno ao divino. Quando esse entendimento se aproxima, surge um silêncio interior. Não de dúvida, mas de reconhecimento.
Como se algo dentro de nós dissesse: eu já sabia disso. Talvez seja essa a verdadeira revelação. A divindade não está distante. Ela pulsa dentro da nossa própria consciência. A Cabala chama de centelha divina. Cristo chama de reino de Deus dentro de nós. E, quando percebemos isso, a história deixa de ser apenas crença e se transforma em experiência espiritual. Essa ideia não é perigosa. É transformadora. Ela não ameaça a fé. Ela expande. Ela não destrói a religião. Ela amplia o sentido espiritual que existe dentro dela. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem, mesmo sem saber explicar, que Cristo e a Cabala estão falando da mesma coisa, apenas usando linguagens diferentes para tocar a mesma verdade universal. Mas se isso é real, o que exatamente Cristo estava tentando revelar sobre o ser humano? Até onde essa jornada de despertar pode ir? E, principalmente, qual parte dessa mensagem ainda não compreendemos? Quando observamos os evangelhos sob uma lente simbólica, percebemos que Cristo utiliza expressões que, dentro da linguagem cabalística, são profundamente conhecidas. Uma delas é a frase "eu sou". Na Cabala, o eu sou não é apenas uma identificação pessoal, é uma afirmação da presença divina dentro da consciência humana. É a expressão do ser essencial, o ponto onde o humano e o divino se encontram. Cristo utiliza exatamente essa expressão em momentos decisivos, não como afirmação de identidade comum, mas como revelação da essência divina que habita o ser. E, quando essa perspectiva se abre diante de nós, percebemos que Cristo não estava apenas revelando quem ele era, mas quem nós somos em essência, ainda que não plenamente despertos. O termo eu sou aparece nas tradições antigas como nome impronunciável do divino, uma referência à existência pura, além do tempo e do espaço. Quando Cristo afirma eu sou, não está dizendo apenas sou eu, mas manifestando a consciência divina que nele se realiza. Isso é muito mais profundo do que parece. É quase um lembrete de que a verdadeira identidade do ser humano não é limitada à forma, mas originada da própria vida universal. A Cabala descreve esse estado como união com a presença divina, algo que não é alcançado por mérito humano, mas reconhecido pela consciência expandida. Se isso for interpretado espiritualmente, talvez Cristo não tenha vindo apenas para nos dizer o que Deus é, mas para nos lembrar do que somos, expressões vivas dessa mesma presença. E quando entendemos essa possibilidade, percebemos porque a mensagem de Cristo nunca teve intenção de ser apenas uma crença externa, mas uma realização interior. E o mais interessante é que, ao observarmos a estrutura da Cabala, percebemos que existe um processo chamado de transformação interior, uma espécie de alquimia espiritual, em que a pessoa transita de estados mais densos para níveis mais elevados de consciência. Nos evangelhos, testemunhamos algo semelhante. Cristo conduz seus discípulos a uma jornada que passa pela transformação de percepções, rompimento de crenças antigas e expansão espiritual. Não se trata apenas de ensinamento moral, mas de evolução da consciência. A alquimia interior sempre foi tratada como um mistério, não porque fosse proibida, mas porque requeria maturidade espiritual para ser compreendida. Não é sobre mudar o mundo externo, mas sobre transformar o mundo interno. Cristo repete isso inúmeras vezes: o reino está dentro. A Cabala afirma que a realidade exterior reflete o estado da consciência interior. É impossível não notar o paralelo. Mas há um ponto delicado que poucos ousam tocar. Se Cristo representa o despertar total da consciência, então sua mensagem não é apenas religiosa, é espiritual no sentido mais profundo da palavra. E, quando isso é entendido, o ser humano deixa de olhar para cima buscando um Deus distante e começa a olhar para dentro buscando a centelha divina. Essa transição sempre foi o ponto mais sensível, porque muda completamente a relação com o sagrado. Não podemos afirmar que Cristo estudou Cabala, mas podemos perceber que sua mensagem e a estrutura da Cabala falam da mesma jornada, da ignorância à consciência, da separação à unidade, do ego ao eu real. Talvez isso seja natural, porque as tradições espirituais profundas nunca competem entre si, elas descrevem o mesmo caminho com linguagens diferentes. O interessante é que, em diversas passagens, Cristo realiza milagres que podem ser interpretados como manifestações da consciência desperta, não apenas como acontecimentos sobrenaturais. A cura, vista pela Cabala, não é apenas física, mas expansão da consciência, dissolução de bloqueios internos e recuperação do estado original. A mensagem de Cristo muitas vezes segue o mesmo princípio: curar não apenas o corpo, mas a alma. E aqui surge um ponto que raramente é discutido: Cristo não apenas cura,
ele desperta nos outros a capacidade de reconhecer sua própria origem divina. Quando diz "a tua fé te curou", está reconhecendo o poder interno que já existe na pessoa. Não é ele quem faz, é a pessoa que acessa, através da consciência. Isso, espiritualmente falando, é extraordinário, porque coloca o poder de transformação dentro do ser humano, e não apenas fora dele. Há também outro aspecto. Cristo fala de nascer de novo, algo que pode ser entendido como renascimento espiritual, quebra de antigas percepções e expansão interior. A Cabala fala do mesmo processo, descrevendo a evolução da alma através de níveis de compreensão. Esse renascimento não está relacionado a rituais externos, mas à mudança de consciência. O mais intrigante é que Cristo nunca separa vida espiritual de vida prática. Ele ensina sobre relacionamentos, dinheiro, escolhas, comportamento, mas sempre direcionando para a consciência. A Cabala faz exatamente o mesmo. Tudo o que vivemos é expressão da energia que carregamos. Não existe separação entre espiritualidade e vida cotidiana. A espiritualidade é a própria vida em essência. Talvez a grande pergunta não seja se Cristo ensinou Cabala, mas se ele viveu aquilo que a Cabala tenta explicar há séculos. Por quê? Quando analisamos dessa forma, percebemos que as tradições espirituais mais profundas não são contraditórias, são complementares. Cada uma é uma janela aberta para o mesmo horizonte. E isso nos leva a um ponto essencial. Se Cristo expressa o estado mais elevado da consciência humana, talvez toda a jornada espiritual seja, na verdade, um retorno àquilo que já somos, mas não lembramos. Mas se isso é verdadeiro, qual seria então o propósito real da mensagem de Cristo? Para onde ele realmente queria nos conduzir? E o que exatamente ainda não compreendemos dessa jornada interior que ele deixou? Se acompanharmos esse fio, chegamos a uma revelação silenciosa, que muitas vezes foi atravessada pelas estruturas externas, pelas interpretações institucionalizadas e pelas disputas de poder. A mensagem de Cristo, vista à luz da espiritualidade profunda, talvez nunca tenha sido sobre construir uma nova religião, mas sobre despertar o ser. Isso pode soar ousado, mas não no sentido de contestação, e sim no sentido de perceber uma camada que sempre esteve ali, embora nem sempre compreendida. A ideia do retorno interior, presente tanto na Cabala quanto na mensagem do Cristo, aponta que a jornada espiritual não começa fora, mas dentro. E nesse ponto, algo essencial emerge. Nenhum sistema, por mais elaborado, substitui a experiência direta da consciência. A frase "o reino está dentro de vós" ecoa como uma chave espiritual que atravessa épocas. Se interpretarmos isso apenas como metáfora, perdemos o essencial, mas se compreendermos como afirmação de um estado interno, algo extraordinário acontece. Deixamos de buscar no exterior a solução para o vazio, a dúvida, a culpa, e começamos a reconhecer que toda transformação é um retorno ao próprio centro. A Cabala chama esse centro de ponto de conexão com a origem. Cristo chama de reino. A linguagem muda. A essência é a mesma. É interessante pensar que, historicamente, as tradições espirituais se espalharam como rios. Cada uma nasce de uma fonte primordial e, ao longo do tempo, é desviada, moldada, influenciada. Entretanto, no fundo mais profundo, a essência permanece. Aquilo que Cristo ensinou sobre compaixão, amor, consciência, despertar, perdão e unidade não pertence a uma estrutura específica, pertence à própria natureza da vida. E, curiosamente, a Cabala fala exatamente disso. Tudo é expressão da fonte, e cada experiência humana é a oportunidade de retornar a ela. Talvez o ponto mais delicado dessa perspectiva seja compreender que espiritualidade não é dependência, mas autodescoberta. Cristo não parece interessar-se por elevar-se como figura de adoração pessoal. Pelo contrário, sempre direciona para o Pai interior, para a presença invisível, para a essência além da forma. A Cabala faz o mesmo, não convida a idolatrar, mas a compreender. Aqui, a espiritualidade deixa de ser dogma e torna-se caminho. E, no entanto, é exatamente nesse ponto que surgem os maiores cuidados. Ao reconhecer essa dimensão espiritual profunda, precisamos compreender que muitas interpretações históricas foram moldadas por interesses políticos, conflitos teológicos e disputas ideológicas. Não cabe aqui julgar essas estruturas, mas perceber que, por vezes, parte do significado simbólico foi transformado em literalismo. Quando símbolos se tornam literais, perdem profundidade. Quando metáforas espirituais se transformam em regras, perdem movimento. Quando o mistério é substituído por certezas rígidas, o espírito deixa de respirar.
A Cabala insiste que o divino não é estático, é movimento, expansão, fluxo. Cristo demonstra isso quando fala de água viva, energia que flui, que circula, que transforma. A espiritualidade, portanto, não é uma doutrina imóvel, mas uma experiência viva. E talvez seja por isso que seu ensinamento, visto através do olhar místico, tenha sobrevivido ao tempo. Porque aquilo que é vivo não pode ser aprisionado. Existe também um aspecto que merece atenção. Quando Cristo fala em amar o próximo, não fala apenas de comportamento moral, mas de reconhecimento do outro como parte do mesmo ser. A Cabala chama isso de unidade essencial. Nesse ponto, a mensagem se torna não apenas profunda, mas transformadora. Não é apenas sobre amar, mas sobre reconhecer-se no outro. A consciência de unidade dissolve a separação, e é essa dissolução que transforma o mundo interno. Mas há um último elemento, talvez o mais profundo de todos. Cristo não aponta para si como destino final, mas como caminho. Eu sou o caminho pode ser lido não como exclusividade, mas como modelo de consciência. O caminho é interior, não institucional. O despertar é pessoal, não delegado. O reino não está em lugares, mas em estados de ser. Quando olhamos para tudo isso, percebemos que o verdadeiro sentido talvez nunca tenha sido oculto por intenção, mas perdido por interpretação. Muitas vezes olhamos para cima quando deveríamos olhar para dentro. Muitas vezes buscamos respostas externas quando a resposta sempre esteve silenciosa no centro do ser. E talvez essa seja a chave que a espiritualidade profunda tenta nos entregar há séculos. O caminho não é encontrado, é lembrado. Se Cristo revela a consciência, e a Cabala descreve a estrutura dessa consciência, podemos perceber que ambas falam de uma mesma realidade por ângulos diferentes. A mensagem, então, não é contraditória, é complementar. Não estamos diante de uma divisão, mas diante de um reencontro. E aqui surge uma pergunta que não pode ser evitada. Se tudo isso aponta para um retorno interior, o que ainda precisamos recordar sobre nós mesmos? O que ainda não compreendemos sobre nossa verdadeira natureza? E, principalmente, o que poderíamos transformar-se, em vez de apenas acreditar, começássemos a despertar? Talvez o maior mistério nunca tenha sido escondido. Talvez sempre tenha estado diante de nós, invisível apenas porque está dentro de nós. O silêncio interior pode ser o verdadeiro portal. E, se isso for verdade, então a mensagem de Cristo e o mapa da Cabala não são caminhos separados, mas vozes diferentes do mesmo chamado. E agora que chegamos até aqui, a pergunta permanece aberta: como deveria ser? Qual é o próximo passo dentro de você?